Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Irmãos e irmãs, nessa quinta-feira, quero acolher a todos, se inscrevam aí no nosso canal e deixem o seu gostei. Evangelho de hoje, São Marcos, capítulo 9, de 41 até o 50. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém se escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te levar a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é muito radical nesse evangelho, muito não no sentido de excesso, mas para dizer, ele é bem radical mesmo, trazendo assim uma palavra com muita firmeza, com muita clareza para todos nós. Jesus ele começa dizendo que nós nunca devemos escandalizar ninguém, e muito menos os pequeninos, os humildes, os simples. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma vida de testemunho, não de nós mesmos, mas de um testemunho de Deus. Testemunhar Deus, testemunhar a palavra de Deus, testemunhar o que Deus ele realiza em cada um de nós. E aí Jesus então entra num assunto importantíssimo, dizendo: existe alguma coisa que te leva ao pecado? Corta. Aqui ele dá o exemplo das mãos, dos pés, dos olhos. Corta, arranca. Irmãos e irmãs, estejamos atentos. O pecado que se aproxima de nós ou que porventura tem entrado na nossa vida, ele precisa ser cortado, arrancado, tirado. Santa Rita de Cássia, que nós celebramos ontem, ela foi capaz de rezar, de pedir a Deus que, se fosse para os filhos dela matarem o assassino do seu pai, ela preferia que eles morressem e fossem para o céu e que fossem salvos antes de cometer um pecado tão grave que é assassinar quem tinha matado o pai deles. Ou seja, a gente não dialoga com o pecado, a gente não conversa com o pecado, a gente não, vamos dizer assim, não vamos flertar com o pecado, não. Pecado é para ser tirado, é para ser extirpado, é para ser arrancado da nossa vida. Nós devemos a cada dia ter a coragem de fazer exame de consciência e de adentrar no nosso próprio interior, nosso coração, e pensar quais os pecados que eu cometi, quais os pecados que eu tenho cometido, quais são as minhas falhas, as minhas faltas, e pedir a Deus a graça de arrancar. O mal a gente corta pela raiz. O negócio de ficar se aproximando, conversando, dialogando com o pecado, isso não dá certo. Não dá. Não tenham, vamos dizer assim, uma vida onde você estabeleça o pecado como algo que faz parte da sua vida e vou tentar conversar com Deus e ver onde que isso aqui vai dar. Isso não dá certo, não. Pecado a gente tem que tirar, temos que cortar, temos que arrancar. E às vezes sangra, dói, machuca, fere, mas vale a pena, porque quando nós tiramos o pecado da nossa vida,
nós vivemos uma liberdade maravilhosa, uma liberdade que apenas Deus pode nos dar. Acolhamos o Espírito Santo, vivamos a santidade, tiremos o pecado, arranquemos o pecado para podermos viver uma vida de santidade com o Senhor. Número 32 do livro Sulco. Desde que lhe disseste sim, o tempo vai mudando a cor do teu horizonte, cada dia mais belo, que brilha mais amplo e luminoso, mas tens de continuar a dizer sim. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã.